constitui um equívoco de curso geral que há tal coisa como um vácuo completo ou algo que dele se aproxime. Do centro da Terra ao centro do Sol existe um meio de partículas minúsculas. Este meio satura e interpenetra tudo o que existe nos cento e tantos elementos físicos que há dentro dos limites desse sistema solar. Essas partículas são realmente pequeninos turbilhões de energia em movimento, da ordem que foi descrita em nosso exemplo da catedral, mas não são neutros ou sem carga. Existimos num meio formado do que são, na realidade, os átomos físicos finais, da mesma forma que o peixe existe na água e, como peixe, somos os que menos conhecemos o meio onde vivemos. O conhecimento desse estado da matéria, porém, vem sendo transmitido através dos tempos, geralmente sob o nome de éter. Nas ciências ocultas, sabemos que este é o quinto elemento e que se segue a terra, ar, água e fogo. É este quinto elemento que cairá sob o domínio do homem neste período mundial. O conceito do éter, aliás, tem sido sustentado por cientistas mesmo neste século. O primeiro etérico interpenetra tudo, e quando vibra pode transmitir a energia da luz e do calor, incluindo comprimentos de onda ainda não interpenetráveis por sentidos humanos ou instrumentos científicos. Possui inércia e movimento. Na verdade, a presença de seus neutrinos é registrada pelos cientistas apenas pelo seu movimento e resultante momento. Uma vez que são neutros, não podem ser medidos com o auxílio de ímãs. Exercem pressão e possuem massa. Através deste primeiro estado de matéria etérica, todos nós nos ligamos a todas as outras demais criaturas vivas. Graças a ele, podemos transferir nossos impulsos e energias a outras entidades, incluindo seres humanos, de modo a influenciá-las de alguma maneira e mesmo curá-las de doenças, acrescentando-lhes ou subtraindo-lhes energias. Não há interrupção no elo entre todas as criaturas vivas. Nosso contato com os demais depende do grau em que cada um de nós pode motivar as minúsculas partículas deste plano. E aqui pode ser encontrado o fundamento lógico da transferência de pensamento e do hipnotismo. Através da maior parte do sistema solar, este primeiro estado etérico da matéria existe numa forma relativamente uniforme e levemente aglomerada. Nas regiões dos planetas, porém, torna-se mais fortemente concentrada e exerce pressão. O planeta Terra é um vórtice dessa substância, da mesma forma que os demais planetas, e nós, seres humanos, existimos dentro de um vórtice maior, sendo nós mesmos vórtices dentro do vórtice maior do planeta. Lembrando que comparamos antes nosso corpo a sacos de celofane, devemos agora conceber essas silhuetas ou sacos como fortemente compactadas, com essas partículas neutras, de modo que o envelope de nosso corpo possui uma concentração mais forte de partículas do que a atmosfera circundante. Num bom estado de saúde, a primeira substância etérica pode ser detectada como projetando-se por cerca de meia polegada além da pele. As leis que pautam o primeiro estado etérico, auxiliadas por certas condições atmosféricas, envolvendo a luz solar e a ionização da atmosfera, fazem com que 7 dessas pequenas partículas se combinem em um glóbulo de vitalidade, utilizando, na sua síntese, a energia conhecida como prana. Em certas condições,
esses glóbulos são, a miúde, vistos pelo leigo. Embora as partículas assim encerradas sejam aparentemente idênticas, cada uma delas possui uma quantidade de raio predominante. Há métodos bem provados, conhecidos dos iogues, pelos quais esses glóbulos de vitalidade podem ser concentrados no corpo, conferindo-lhe maior vitalidade. Graças a certos meios, esses glóbulos de vitalidade são atraídos para o envelope do corpo, onde são partidos, com a resultante liberação de sua energia coesiva ou prana. As 7 partículas, ora libertadas, distribuem-se por seus correspondentes centros de força, ou chakras, os quais existem em partes conhecidas do corpo. As partículas se dividem de acordo com seus raios e cada chakra tem um raio particular. E, por conseguinte, recebe uma partícula do mesmo raio. Há 7 grandes centros e muitos outros menores, na palma da mão, por exemplo. Os chakras do corpo etérico são visíveis aos clarividentes e às pessoas que despertaram o terceiro olho. Tomam eles a cor de seu raio particular. A compreensão dos 7 raios e sua função é indispensável ao ocultista que quer dominar as forças da natureza. Nos escritos do mestre tibetano, através de sua amanuense Alice Bailey, uma brilhante síntese da psicologia dos raios foi, pela primeira vez, posta à disposição do Ocidente. Um tratado acerca dos 7 raios de Alice Bailey. Muito embora esses chakras sejam essencialmente constituídos de matéria etérica, são ligados ou relacionados às glândulas endócrinas correspondentes do mesmo raio. As glândulas formam um importante sistema que, através do mecanismo dos hormônios, mantém o equilíbrio corporal em face de atividade ou mudança no meio ambiente. Ocorre uma interação entre essas glândulas e os chakras, mas este é um assunto que trataremos depois.